Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, sexta-feira, é o dia da gente fazer uma avaliação da nossa vida, olhar para dentro do nosso coração, ver como é que ele está, colocar para fora toda a raiva, todo o ressentimento, todo o ódio, tudo aquilo que a gente tem de ruim que atrapalha, né? A nossa relação com o nosso irmão e comigo mesma, né? Então nós vamos nesse momento nos colocar na presença de Deus e pedir que Deus nos abrace com a sua ternura, com o seu carinho, com a sua ternura, com o seu amor. Então vamos sentir nesse momento, meu irmão e minha irmã, esse abraço de Deus, sabendo que Ele está sempre presente, né? Que o seu amor é infinito, que a sua misericórdia é infinita. Basta a gente se colocar à disposição, né? Basta a gente olhar para Ele com ternura, com carinho, acreditar na sua proteção, sabendo que Ele é o nosso bom pastor, que Ele é a salvação, que Ele é a salvação, que Ele veio para nos salvar, para cuidar de nós com muito carinho e com muita ternura. Por isso, coloquemo-nos na presença desse Deus que nos criou com carinho, que nos criou com amor. Coloquemo-nos também a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos nas mãos de Deus. Então, qual é hoje o teu desejo? Qual é hoje o teu sonho que você quer neste momento trazer presente para esse momento de oração, esse momento único com o nosso Deus? Queremos, né, nesse momento, rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente a Maria Rita, o Miguel Barros Barbosa, o Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Ana Gabriela Rodrigues, a Tereza e o Ricelli Bezerra, a Rosineide Maria Lins, o Luiz Carlos Brito Santana, a Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho, a Maroli, a Liene Santana Rocha, a Meire Corrêa Lacerda, a Janicléia Freitas, a Maria Leite dos Santos, a Maria Agnello, a Oresina Maria, a Solange Oliveira, a Francisca Dailma Souza, o Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso. Também vamos rezar, entregar nas mãos de Deus, no colo de Deus, o Heleno Magalhães Neves, e também rezar pela Keila Jubiela, ela que faz o tratamento do câncer, né, para que Deus coloque a sua mão sobre ela. Queremos também, nesse momento, continuar rezando pela minha mãe, que graças a Deus está melhor, né, mas vamos continuar rezando, né, para que ela tenha vida, para que ela tenha saúde. Queremos também trazer presente todas as vítimas da pandemia, todas as vítimas da guerra e as vítimas das enchentes. Quero rezar também hoje e agradecer a Deus, na verdade foi ontem, né, o aniversário de Dores, colocá-la nas mãos de Deus para que ela tenha muita vida e vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje abrir a nossa Bíblia nesta sexta-feira da 10ª semana do tempo comum. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora.
É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a, jogue-a fora. É melhor perder um membro do seu corpo, é melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus fala nesse evangelho de hoje, sobre o relacionamento mulher e homem no casamento. E que a gente percebe aqui que o grande problema, na verdade, é a questão do adultério. Sinal de que as comunidades, né, as comunidades daquela época, né, viviam esse problema, era um problema constante. Por isso Jesus vai trazer presente hoje esse problema da questão do adultério. O que é que significa adultério? Significa adulterar, ou seja, descaracterizar aquilo que é original, né? E é interessante que Jesus volta na essência por quando ele diz assim, no princípio não era assim. Quando ele diz, no princípio não era assim. Então, o ser humano foi adulterando, né? As relações, né? As relações, não só essa relação entre homem e mulher, no caso, no matrimônio, no casamento, mas também a relação entre o próprio ser humano e Deus, né? Nós, humanos, fomos adulterando isso. E às vezes nós não somos fiéis àquilo que assumimos. E aí, isso, claro, né, no casamento, no matrimônio, mas também naquilo que a gente assume como missão mesmo, né? Como missão, às vezes a gente não é fiel, a gente não cumpre aquilo que é combinado, né? Só para lembrar, para a gente trazer presente um pouco o contexto da época, a mulher na época de Jesus, ela era tratada como um objeto, né? Tratada como um objeto sobre a qual o homem tinha, né? Tinha posse mesmo, tinha posse. Então, a mulher ela não tinha valor nenhum, né? Ela servia apenas para ser né? Para servir o homem e cuidar das coisas, né? Dos filhos, para procriar e assim por diante. Então, mas ela não tinha valor, né? Era alguém que ela não tinha, era jogada como fosse um objeto mesmo, né? Era tratado como fosse uma posse, era uma posse, na verdade, né? Então, Jesus, é interessante olhar nesse evangelho, assim como o de ontem também, ontem a gente viu, né, o mandamento não matar, hoje a questão do não cometer adultério, e Jesus vai procurar, nesse evangelho de hoje, assim como o de ontem, ele vai procurar o espírito da lei, né? Ele vai procurar o espírito da lei e de novo não se fecha dentro da letra. Qual é o grande problema nosso? É pegar a Bíblia, sobretudo a palavra de Deus, ao pé da letra. Não dá para pegar o pé da letra, né? E aqui Jesus, é interessante que ele faz essa observação. Ele não pega a lei pelo pé da letra, né? Mas ele procura o espírito, ou seja, o verdadeiro objetivo, o objetivo maior, né? E qual é o objetivo maior deste mandamento? É justamente a fidelidade. Esse é o objetivo maior. A fidelidade mútua entre o homem e a mulher, que assumiram viver juntos. Então aqui está o problema, a fidelidade. Alguém está quebrando essa fidelidade, né? Ou alguém não está sendo fiel, né? E quando isso acontece, as consequências elas são graves. E aí o que é que Jesus vai continuar dizendo no Evangelho? Então, e a gente pode, inclusive, retomar aqui no próprio texto, né? Então, quando ele diz assim, ó, se seu olho for motivo de pecar, né? Se seu olho, aqui quando ele diz, se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue fora. Então, é melhor perder um membro do seu corpo do que todo o corpo ser jogado
ser jogado fora, né? Então é interessante. Aqui também não podemos tomar ao pé da letra, né? Mas que aqui a exigência da fidelidade no amor, entendeu? Aqui é a exigência da fidelidade no amor. Não pode ficar na superfície, né? Porque às vezes é assim, nós podemos, isso pode acontecer conosco também, entendeu? Da gente ficar sempre na superfície, não ir à essência, né? Não aprofundar. E às vezes a gente fica só na superfície. E, no entanto, o convite é atingir todo o corpo, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. Nós também podemos pecar, não só na ação, né? Mas também pecar, como diz o próprio Evangelho, pelo pensamento, né? Aquilo que eu penso, e muitas vezes eu até nem faço, mas se eu pensei, algo já está, não está correto, eu já estou cometendo ali também, eu já estou cometendo um adultério, né? Quando eu peco também pelo pensamento, pelas palavras, claro, né? Pelas ações, mas também pelo pensamento. Então precisamos ter cuidado para nós não nos desviarmos da rota, né? Da rota da fidelidade. Tem uma rota, tem um caminho. A gente precisa tomar cuidado para a gente não desviar, né? Dessa rota da fidelidade, né? Aquilo que nos desvia do caminho, a gente pode entrar num beco, né? Sem saída, né? E aí, com certeza, toda vida vai ser sacrificada, né? Toda vida vai ser sacrificada, né? Quantos erros a gente comete, né? E na maioria das vezes a gente se arrepende depois, né? Porque as consequências são graves mesmo, né? E aí é interessante a gente olhar para o Evangelho quando fala mesmo da questão quem se divorciar da sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo, Jesus vai sempre além. Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por fornicação, e aqui a fornicação significa dizer a não ser por infidelidade, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Então, é só para a gente lembrar que quando o homem se separava da mulher na época de Jesus, e isso ainda tem até hoje, né, alguns casos, quando o homem se divorciava da mulher, quando ele se separava, né, da mulher, ele jogava essa mulher na rua, né? Então ela não tinha direito a nada. Então ela ficava na rua e a única coisa que às vezes, porque aí ninguém dava emprego, ela não podia trabalhar, naquela época não podia mesmo, né? Era o homem que sustentava, por isso que a mulher era considerada uma posse do homem, era um objeto, na verdade. E quando ela era jogada na rua, ela ia se prostituir. E aí, aqui para dizer, Jesus está dizendo aqui, olha, se isso acontecer, a culpa é do homem. Porque você jogou a mulher na rua sem direito, sem ter direito a nada, né? Jogou na rua, então ela ia se prostituir para ganhar o pão de cada dia. Então a gente precisa entender bem esse evangelho, né? Para a gente não pegar ao pé da letra. E é muito bonito, porque assim, Jesus ele vai além da letra, né? Ele vai pegar o espírito dos mandamentos, assim como pegou o espírito do mandamento de ontem, que a questão não era só a questão do assassinato, né? Mas era aquilo que levava ao assassinato, o ódio, a raiva, o xingamento, né? E tantas outras coisas, né? E o evangelho de hoje traz a mesma questão, porque também está falando de um mandamento da lei de Deus. E isso gerava uma confusão muito grande entre as pessoas da época, sobretudo os homens que não aceitavam muito esse jeito de Jesus se aproximar das pessoas que eram jogadas, né, à margem da sociedade. E a mulher era alguém que realmente não tinha valor. É Jesus que vai valorizar a mulher, né? É Jesus que vai cuidar, né, que vai valorizar essa mulher, que vai valorizar a criança que também não era, né, que vai valorizar o doente, né, que vai se aproximar do doente, vai trazer, vai incluir, na verdade, a mulher, a criança, o doente, os pagãos, né, os pecadores públicos e assim por diante. E aí nós somos seguidores e seguidoras de Jesus. E se somos seguidores e seguidoras de Jesus,
nós devemos ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, acolher aquelas pessoas que se encontram à margem da sociedade, que são mesmo excluídas, né? São excluídas da sociedade. E essa é a nossa missão. A gente não pode pensar de acordo com o mundo, com a sociedade. Nós precisamos pensar diferente e precisamos agir diferente. Se queremos ser verdadeiramente cristãos, né? Se somos realmente cristãos batizados. E mais uma vez, eu vou dizer mais uma vez, porque eu tenho falado muito sobre isso. Não basta só irmos para a igreja, não basta comungar, só comungar. É preciso colocar a palavra na prática. É preciso, né? Se eu entro, se eu comungo Jesus, significa dizer que eu também vou comungar na vida das pessoas, né? Se eu quero, se eu trago Jesus no meu coração, eu preciso trazer também os meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo aqueles e aquelas que a sociedade não valoriza, né? Como a questão da mulher, do pobre, né? Das crianças, dos idosos que são aí descartados, né? Porque idoso não serve mais para nada. E nós precisamos estar muito atentos a essas questões. E aí a gente precisa pedir muito a Deus que aguce a nossa sensibilidade, a nossa compaixão, para que a gente não exclua ainda mais as pessoas que já se encontram excluídas pela sociedade. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, Ele nos conceda esse dom, a graça, né? A graça do acolhimento, de olharmos para as pessoas com compaixão, assim como fez Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.